não é para amanhã. E o Espírito Santo está dizendo a alguém: apressa-te, escapa pela tua vida. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. O diabo está destruindo muitas vidas hoje, por isso Jesus quer te restaurar hoje. Muitas vidas estão indo para o inferno agora, por isso Jesus quer te salvar agora. Muitas vidas estão dizendo não a Deus e estão sentenciando sua condenação eterna, mas Jesus te trouxe no meio dessa multidão de crente para dizer só para tu que é ímpio. Desculpa se eu te ofendo em chamar você de ímpio, mas é a Bíblia que chama de ímpio. E tu ofende Deus todo dia, não pode ser ofendido na pregação. Você que está na prática do pecado, hoje é a noite que Jesus diz: eu te dou graça para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer o diabo. Hoje. Queridos pais do Senhor Jesus, os que podem, abra comigo sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Eu quero ler 2 versículos. Versículo 2 e versículo 9. O versículo 2 diz: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. O versículo 9 diz: Jesus respondeu: hoje veio salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Tome seu assento, por favor. Expressar a minha alegria em Deus por estar com vocês mais uma vez. Pastor André Luiz, irmã Daniele, minha gratidão a Deus pela vossa vida, pela vossa família, pela oportunidade que mais uma vez me é dada. Revê o pastor Davi Sasser, que Jesus continue te usando cada vez mais. Louvar a Jesus pela vida de todo o corpo de obreiros que aqui estão, pastores que fazem parte da diretoria da convenção, desta mesa convencional, que o Espírito Santo continue conduzindo-vos com muita graça e sabedoria. Queridos irmãos, ainda tem aleluia ou glória a Deus aí, queridos? Aleluia. O Salmo 49:7 diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma do homem é caríssima, e um dia cessará a sua tentativa de se salvar para sempre. 1 aos Coríntios 6:20, Paulo disse: porque Deus comprou vocês por preço elevado, portanto glorifiquem a Deus em vosso corpo. Esses 2 textos nos deixam claro que ninguém consegue comprar a salvação. Ninguém consegue pagar preço pelo resgate da sua alma. Todo mundo nasce em pecado. Obrigado. Todo mundo nasce inimigo de Deus. Todo homem nasce propenso a odiar Deus, por causa da nossa natureza caída. Um preço foi pago para o resgate da nossa alma. Alguém encarnou e tomou a nossa condição, que é mais do que situação. Situação é algo passageiro que você pode mudar, ou alguém do seu nível pode mudar. Mas a nossa pecaminosidade não é questão de situação, é uma condição. Jesus disse que todo homem, Jesus disse a Nicodemos em João 3, que todo homem nasce debaixo da ira. Todo homem nasce debaixo da condenação divina. Só Jesus
pode fazer o homem escapar da condenação eterna. Eu digo isso porque não há, independente da sua crença, independente da sua religião, se você não crê hoje, quando você for tentar acreditar, será tarde demais, porque você já estará no inferno. Independente da sua religião e de suas crenças, não há nada que você possa fazer para se salvar. Não há preço que você pague, e Deus não exigirá isso de você. Não há promessa, não há voto, não há sinal de cruz. Não adianta o que os gurus religiosos dizem para você. Se não for por Jesus, o homem está condenado ao inferno. Por causa disso eu quero pregar subordinado ao tema: o presente da salvação, baseado na história de Zaqueu. Uma mensagem, uma história que crianças conhecem, e é isso que é o Evangelho. Simplificar o que é profundo. Isso é o Evangelho. Uma mensagem que a criança consegue entender. Porque aquele que não for capaz de se humilhar diante de Deus ao ponto de se tornar como criança na recepção do Evangelho, esse não pode experimentar os benefícios do reino de Deus. É a última vez que Jesus passa por Jericó, Lucas 19. Dali ele vai para Jerusalém, onde será preso, açoitado, crucificado, morto. É a última vez que Jesus passa por Jericó. Uma multidão o acompanha. E ali, nessa cidade, há um homem rico, muito rico. Seu nome é Zaqueu, o significado de Zaqueu é puro. Ele não era cobrador de impostos, ele era o chefe. Roma dominava Israel. E Israel, dominado por Roma, agora tinha que pagar impostos aos romanos. E Roma pegou os próprios israelitas e os transformava em cobradores de impostos de seus próprios patrícios, dos seus próprios irmãos. Isso gerava ódio no coração dos israelitas contra os romanos. E Zaqueu enriqueceu trabalhando para o Império Romano que dominava Israel. Zaqueu era o chefe de Mateus, que era cobrador de impostos. Jesus escolheu Mateus na coletoria, antes que se encontrasse com Zaqueu. Quem sabe Mateus falou para Zaqueu sobre as pregações de Jesus. Quem sabe Mateus, o funcionário de Zaqueu, informou a Zaqueu que ninguém pregava como Jesus. Os milagres que Jesus realizava. Quem sabe essas informações de Mateus para Zaqueu gerou no coração de Zaqueu uma curiosidade de conhecer o Jesus que salvou Mateus. E agora, quando Jesus entra em Jericó, esse homem que é rico e é líder dos cobradores de impostos, versículo 3, ele tenta ver Jesus, ele quer ver Jesus, ele tem uma curiosidade em vê-lo. Mas ele era de pequena estatura, eu duvido que era menor que eu. Ele era de pequena estatura e não conseguia olhar por cima da multidão. Quando ele percebe que ele não consegue olhar por cima da multidão, ele precisa correr, porque um passo de Jesus são 2 dele. Então ele vai acelerando e ele corre publicamente. Os homens não corriam nesse tempo. Correr, subir em árvore, era coisa de criança. Já que ele é pequeno, ele vai correr como criança e vai se comportar como criança, subir numa árvore, para ver se tem uma possibilidade de enxergar de perto o Cristo que tanto ele ouviu falar. Só que ele é inteligente, ele corre adiante da multidão. A multidão está aqui, Jesus está no meio, ele passa na frente da multidão, sobe numa árvore lá na frente. Ele calcula por onde Jesus vai passar. E quando ele fixa-se em cima da árvore, Jesus vai passar bem pelo caminho da árvore e Jesus para, olha para cima. E o homem que não conhecia Jesus, agora Jesus prova que Jesus o conhece.
Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhece Zaqueu ao ponto de chamá-lo pelo nome Zaqueu. Jesus acaba de chamar Zaqueu, que acaba de conhecê-lo, e Jesus lhe dá uma ordem: desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Jesus encontra com ele na rua, mas a obra completa não é na rua, é em casa. Diz o texto no versículo 6 que ele desce sem demora, e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Só que quando as pessoas percebem que Jesus o acompanhou até a sua casa, começam a murmurar contra Jesus. Se ele é santo, como que ele se hospeda na casa de um pecador? Só que esses que estão reclamando contra Jesus e contra Zaqueu estão do lado de fora, e Zaqueu com Jesus dentro. Lá dentro, Zaqueu se levanta e diz a Jesus: Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. A restituição, quando houvesse algum roubo, poderia ser simplesmente o que foi tomado, ou no máximo 2 vezes. Ele quer restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque agora o seu Deus não é Mamon, não é o amor ao dinheiro, é Jesus que é Senhor de sua alma. Quando o homem tem um encontro com Jesus, o seu bolso também se converte. Quando o homem se encontra com Jesus, ele pensa naqueles que Jesus pensa. Quando ele acaba de falar que não é mais o dinheiro que domina seu coração, aí Jesus dá uma resposta: hoje veio salvação sobre essa casa. E ao contrário do que dizem de Zaqueu do lado de fora, como que Jesus entra na casa desse homem pecador? E enquanto estão do lado de fora dizendo: ele é pecador, ele é ímpio, ele é ladrão, ele é desleal a Israel, lá dentro da casa Jesus diz assim: ele é filho de Abraão. Aí Jesus conclui no versículo 10 a pregação para a casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Baseado nessa história, eu quero falar com vocês sobre o que é aquilo lá, pastor? Tanto os irmãos quanto a mim. Não ri não, tá? O Pato, Pato. pode deixar, filho, se der, porque... Em primeiro lugar, a salvação é um presente. A igreja pode repetir no 3, 1, 2, 3. Por que eu digo isso? Porque não foi Zaqueu quem saiu da cidade para ver Jesus. Foi Jesus quem entrou na cidade para se encontrar com Zaqueu. Foi Jesus quem o viu. Foi Jesus quem o chamou pelo nome. As pessoas disseram: ele é pecador. Só que Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu. As pessoas tiraram o nome dele e estabeleceram o rótulo. Jesus dá-lhe o presente de retirar o rótulo e chamá-lo pelo nome. A pessoa cai em adultério, os homens colocam o rótulo: adúltero. A pessoa vem de uma vida passada de amor ao dinheiro, materialismo e violência: bandido. A pessoa vem de uma vida de imoralidade sexual: prostituta. Mas quando Jesus entra na vida, Jesus anula os rótulos e diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E escreve o seu nome no livro da vida. Isso é graça, isso é um presente. Jesus disse que foi Ele que nos escolheu e não nós que escolhemos a Ele. João 15.
João escreveu na sua primeira epístola: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Porque a salvação é um presente. Em segundo lugar, a salvação é um presente, mas é preciso disposição para recebê-la. Eu posso te oferecer um presente, e ao te oferecer o presente, você pode dizer: valeu, quero não. Por isso que eu, baseando a mensagem em Lucas 19, digo que a salvação é um presente, mas é preciso disposição para recebê-la. Para quem estuda teologia, isso que eu vou dizer é mais necessário do que para outros. Pastor Hernandes Dias Lopes, soteriologia calvinista, comenta Lucas 9, dizendo assim: Jesus começa com uma chamada condicional: se alguém quiser me seguir. Ele conclui: a soberania de Deus não violenta a vontade humana. É preciso existir uma predisposição para seguir a Jesus. Na nossa mesma linha de pensamento teológico, soteriológico arminiano, o que esse calvinista está dizendo é que Deus não te obriga a ser salvo. Ele não te predestina desde o ventre para o céu ou para o inferno. Em sua presciência, Ele sabe se você se submeterá ao Evangelho ou não. E quando haverá essa submissão? Quando o Evangelho lhe for apresentado. Quando a salvação lhe for apresentada, você pode dizer: quero não. E sabe o que é que eu te digo? Tchau. Mas quando a salvação lhe for apresentada e você disser: eu quero, eu preciso, foi Ele mesmo quem acabou de tocar você. Foi Ele mesmo quem acabou de abrir o caminho para você. Estevão disse em Atos capítulo 7: vocês resistiram o Espírito Santo. João 7, 37 e 38, Jesus disse que o rio do Espírito é para quem quiser e crer. Jesus entra em Jericó, Zaqueu poderia dizer: problema dele. Jesus chama Zaqueu pelo nome, Zaqueu poderia dizer: quero não. Jesus poderia dizer: vou pousar em tua casa. Zaqueu poderia dizer: não tem vaga não. E Jesus iria continuar a sua viagem. A salvação é um presente, mas é preciso ter em você a disposição para recebê-la. Veja em Lucas 19, a graça divina e a resposta humana. Repito, a graça divina e a resposta humana. Olha como você vai pegar isso. A graça divina, Jesus entrando. E a resposta humana, Zaqueu subindo na árvore. A graça divina, Jesus chamando-o pelo nome. A resposta humana, Zaqueu obedece descendo da árvore. A graça divina, Jesus entra na casa e se cala. A resposta humana, Zaqueu se levanta e o chama de Senhor. Resposta humana e graça divina. E termina com a graça divina. Hoje veio salvação nessa casa. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da fé. Começa nele, passa por você, mas só se conclui nele. Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. Aleluia! Ele inicia o processo da salvação. Ele continua pela santificação. E conclui no soar da trombeta com a ressurreição e a glorificação. Primeiro, a salvação é um...
Ficou feio. Segundo, a salvação é um presente, mas tem que ter disposição para. Ficou feio de novo. Primeiro, a salvação é um. Ficou bonito. Segundo, a salvação é um presente, mas é preciso disposição para receber. Ela te será oferecida. E quem é você diante da salvação? Um mendigo, que só precisa estender a mão e recebê-la, abrir a alma e dizer: entra e me muda, Jesus. Porque tem gente que se acha: não, eu vou resolver umas coisas aí, eu vou organizar minha vida, eu vou limpar minha vida e depois eu venho para Jesus. Tu não consegue. Você nunca estará apto para Jesus. Para de dar uma de inteligente, que tu está sendo bobão. Pastor, como é que eu sou inteligente? Inteligente é você olhar para Jesus e falar assim: Senhor, minha vida está toda desorganizada, está toda bagunçada. Entra e arruma do jeito que o Senhor quiser. Deixa a casa do jeito. Aí você vai ver o que a salvação faz. Terceiro lugar, a salvação é um presente para o presente. Vou repetir. Terceiro lugar, a salvação é um presente para o presente. Me ajuda. Jesus olha para Zaqueu, quando ele está na árvore, versículo 5, e Jesus diz assim: Zaqueu, desce, porque a salvação é um presente para o presente. Segunda coisa que Jesus diz: desce depressa, porque hoje me convém. Sabe o que me convém? Eu quero. Tu não me convidou, mas eu quero. Hoje eu quero pousar, me hospedar, ficar, descansar na tua casa. Quando lá dentro Zaqueu diz assim: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus disse: hoje veio salvação sobre essa casa. Tem gente no perfil Faraó. Moisés diz: deixa o povo ir. Ele diz: amanhã, praga. Outro dia, deixa o povo ir, amanhã, praga. Até ele virar uma praga. Ele se tornou a praga do Egito. Porque por causa dele, seus súditos sofrem. A economia do país quebra. E seu primogênito morre. Ele se tornou a própria e pior praga. Por quê? Porque toda vez que Moisés dizia: obedece hoje, se entrega hoje, ele dizia: amanhã. Amanhã. Lembra de tu? Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Quando tá jovem, o diabo diz: tá novo demais para ser crente. E aí, meu irmão, vai chegar um tempo que vai ser tarde demais para lembrar da salvação. Senhor, me tira desse lugar de tormento e me envia para pregar lá. Aí Jesus diz: não, já tem pregador demais na terra. Já está aí, vai ficar aí. Isso aqui é para quem lê Bíblia, o rico e o Lázaro. É para hoje, não é para amanhã. E o Espírito Santo está dizendo a alguém: apressa-te, escapa pela tua vida. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. O diabo está destruindo muitas vidas hoje. Por isso Jesus quer te restaurar hoje. Muitas vidas estão indo para o inferno agora. Por isso Jesus quer te salvar agora. Muitas vidas estão dizendo não a Deus e estão sentenciando sua condenação eterna. Mas Jesus te trouxe no meio dessa multidão de crente para dizer só para tu que é ímpio:
Desculpa se eu te ofendo em chamar você de ímpio, mas é a Bíblia que chama de ímpio. E tu ofende Deus todo dia, não pode ser ofendido na pregação. Você que está na prática do pecado, hoje é a noite que Jesus diz: eu te dou graça para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer o diabo. Hoje. Por quê? Porque a salvação é um presente para o presente. Deus está te chamando hoje. Quarto lugar, essa aqui os pentecostais gostam, quer ver? A salvação é um presente surpreendente. Lembra quando você vai receber um presente e você diz assim: eu já sei o que é que minha esposa vai me dar, uma gravata. Aí quando você abre a caixa, é uma gravata, uma meia e um sapato. Foi um presente surpreendente. Você diz: o pastor vai me dar oportunidade para cantar um hino. O pastor diz: cante 2. Um presente surpreendente. Você diz: eu vou casar. Aí casa, Deus te dá filhos. Presente surpreendente. A salvação também é um presente surpreendente. Está preparado para dar mais um glória lindo para Jesus? É só olhar para o texto. Zaqueu queria ver Jesus. Vou perguntar: Zaqueu queria ver Jesus, sim ou não? Versículo 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. 3, que queria ver Jesus. O texto diz que ele queria uma coisa. Me ajuda. Ele só queria uma coisa. O que ele queria? Ver Jesus. Então ele só queria ver. Tá legal. Ver, tá top. Eu vi ele. Ele ficaria feliz, ele ficaria alegre. Mas Jesus é uma salvação que surpreende. Por quê? Ele queria ver, foi visto. Ele queria ver, foi chamado. Ele queria ver, foi visitado. Ele queria ver, foi salvo. Ele queria ver, foi transformado por Jesus pessoalmente dentro de casa. Zaqueu, conta seu testemunho para mim, Zaqueu. Rapaz, eu baixei desse jeito, tentava ver, a multidão não deixava. Aí eu subi em cima de uma árvore, e aí eu pensei que ele não ia ver eu, e ele viu eu. Ele te viu, e aí que ele me chamou pelo meu nome, e aí é que eu desci, e aí ele me acompanhou enquanto eu ia para casa. Interessante é que toda a multidão acompanhava ele, mas ele deixou eu ir na frente para ele me seguir. Isso é muito top, velho. E aí eu entrei na minha casa, ele entrou atrás de mim, e aí ele sentou, ele ficou calado lá, e aí eu não aguentei, meu coração dizia: ele é a maior riqueza, ele é a maior riqueza, não tem outro bem além dele. Aí eu me levantei e disse: Senhor, eu vou dar o dinheiro para os pobres, vou devolver se eu roubei alguém. E aí que ele ficou de pé e disse: hoje veio salvação nessa casa. Ou seja, ele não queria salvar só a mim, ele também olhou para a minha família, ele também queria resgatar a minha casa. E aí é que ele me chamou de filho de Abraão. Ele me comparou com o pai da fé. Teve gente que não entendeu. Começou a falar umas línguas que você nunca estudou para falar. O que é isso? Batismo com o Espírito Santo. Depois disso você ficou com desejo de evangelizar, de ganhar alma. E aí tu começa a perturbar as pessoas. Vem para Jesus, aceita Jesus. Vem para Jesus, pai. Bora para Jesus, mãe. Vem, maninha, vem, maninho. Bora, vovó, sai da macumba, macumbeira. Bora, tio, sai dessa imoralidade. Bora para Jesus. Você quis ganhar todo mundo para Jesus. O que é isso? Revestimento de poder. Por quê? Porque a salvação é surpreendente. Mas tem algo maior. Tem algo maior. Tem uma esperança dentro de você. Qual, pastor? Se Jesus não vier e você morrer, tem uma certeza aqui dentro: quando ele vier, a trombeta toca, minha alma vem com ele, se encontra com meu corpo ressuscitado, e eu estarei para sempre com o Senhor. O que é isso, igreja? Glorificação. É só no evangelho que isso acontece, porque a salvação é um presente surpreendente.
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Foi presente, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato. Quem lembra do que Deus já fez? Quem lembra de onde Deus te arrancou? Quem lembra de onde Deus te tirou? Eu fui pregar em Palmas, fisicamente muito pequena a igreja, e à minha direita, eu estou na introdução da mensagem, e à minha direita tinha um jovem assim, ó. Ele fazia essa postura: glória, 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 glória a Deus! E a igreja pequena, acho que assustei alguém aí. Aí eu dizia: pastor, pede para ele prestar atenção depois da glória. E eu continuava pregando. E ele: glória, 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 glória a Deus. Incomodava mesmo, porque eu estava na introdução. A minha esposa percebeu: amor, você se incomodou? Eu falei: muito. Mas amanhã eu vou pregar sobre a ordem do culto. Amanhã de manhã eu prego sobre a ordem do culto. E a Luana perguntou: você vai sacrificar o rebanho inteiro por causa de uma ovelha? Eu falei: o pastor não ensina, eu vou ensinar. Tá? Eu me achando. E aí nos arrumamos domingo pela manhã. Aí chegou o carro para nos buscar. Quem era? Aleluia, glória, glória, glória a Deus! Aí eu olhei para a Luana e falei: olha como Deus é bom. Vou descer a lenha nele aqui mesmo. Aí ele desceu empolgado, abriu a porta do carro para a Luana, abriu a porta do quarto para mim. Entra, meu pastor. Eu falei: estou entrando. Aí sentei, fechei a porta, ele entrou e colocou um cinto. Quando eu coloquei um cinto, eu olhei para ele e falei: varão. Quando eu falei varão, ele me chamou de varão primeiro. Varão! Aí ele veio. Eu era perdido. Eu agredia minha esposa quando ela ia para o culto. E ela profetizava que um dia eu ia ser pregador. Aí eu sou novo convertido. Aí tu entrou na igreja ontem, o pastor falou para mim: acompanha o pregador onde ele for, porque um dia você vai pregar junto com ele. Aquela palavra desceu no meu coração, pastor, e eu fiquei o culto todo pensando assim: peraí, quem era eu para receber uma promessa e uma palavra de ser pregador? Pastor, me desculpe, mas enquanto eu te via pregando, minha vontade aumentava de ser pregador. Aí, irmão, eu não sabia mais o que falar para ele. O Espírito veio e falou dentro do carro ao meu coração: só reconhece o valor da gratidão quem não esquece de onde eu lhe arranquei. Só valoriza o glória a Deus e o aleluia num culto como esse quem lembra quem era e quem é hoje na presença de Deus. Era caído, pobre, miserável, cego, nu. Jesus chamou, escolheu, lavou, deu dons espirituais e te chama de filho. E te chama de filha. Pelo amor de Deus, esse lugar, como já foi dito, é o santuário do Senhor nessa noite. Adore e glorifique, porque Deus é surpreendente. Glória! Tem mais para acontecer na sua vida.
Quinto lugar, a salvação é um presente que gera mudança. É só tu olhar eu solteiro e eu casado. A minha esposa, eu sempre digo, é um presente gracioso de Deus na minha vida. Então gerou mudança. Todo varão solteiro sabe que a esposa gera mudança em nós. Depois que casa. Quem era tu e quem é tu hoje? Existem presentes que geram mudanças. Eu tinha um amigo que ele tinha umas bactérias ruins debaixo do sovaco. Aí todo aniversário eu dava um kit boticário. E quando ele se perguntou, por que toda vez o senhor me dá perfume desodorante? Eu digo, é mistério. Até ele descobrir, hoje é cheiroso, bichinho, é cheiroso hoje. Porque existem presentes que geram mudanças. Vou perguntar, Jesus ofereceu salvação para Zaqueu? Jesus não ofereceu, não. Jesus foi na casa dele, não foi oferta. Ele pagou quanto pela salvação? Vou perguntar de novo, Jesus ofereceu, sim ou não? Sim. Abriu a porta da graça, sim ou não? Sim. E aí, meu irmão, olha o que a salvação faz. Zaqueu viu Jesus em cima de uma, diga, árvore. Mas ele continuou lá? Desceu. Zaqueu antes era amante do dinheiro, mas quando conheceu Jesus, abriu mão do amor ao dinheiro. Porque a salvação é um presente que gera mudança. Não venha me dizer que é salvo em Cristo se você vive na prática dos mesmos pecados de antes de conhecer Jesus. Quem foi transformado pela graça evidencia essa transformação publicamente. Se torna sal, se torna luz. É perceptível a mudança de Deus no seu caráter, mesmo que seja processual. Quando Jesus encontra o homem, o idólatra se arrepende e abandona os ídolos. Quando a pessoa se encontra com Jesus, o maldizente abandona os palavrões. O mentiroso abandona a mentira. O adúltero abandona o adultério. O homossexual abandona o homossexualismo. O viciado abandona as drogas. O ladrão deixa o roubo, devolve o que pode. O feiticeiro larga a feitiçaria. Não há salvação sem abandono do pecado. Quando Jesus salva, a obra é completa. E Jesus conclui no 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que é perdido? Fora do lugar. Aquela árvore representa a posição de muitos que me ouvem aqui nessa noite. Por quê, pastor? Porque quando ele está sobre a árvore, ele está por cima de todos. E tem muita gente que mesmo estando em cima, está perdido. Está em cima, mas está perdido, fora do lugar. E o que Jesus faz? Desce, vem para o lugar que eu estou. Ele estava em cima da árvore, mas ele não poderia morar lá. Ou seja, está em cima de uma árvore é uma posição momentânea. E Jesus não tem momentos para você. Jesus tem a eternidade. Terceiro, estava em cima de uma árvore, mas naquela árvore só cabia ele, porque era uma árvore pequena, frágil no meio do caminho. Ele estava numa posição que só cabia ele. É a posição egocêntrica que todo homem está quando está sem Deus. Jesus diz, aí em cima só cabe tu, então ninguém vai subir, é você que vai descer para ficar no nível de todos, para ficar entre nós. Quando Jesus salva o homem, ele quer estar entre as pessoas, ver a transformação delas e também ser bênção de transformação para elas. Em cima daquela árvore, ele só iria ver Jesus, mas ao descer, como eu já disse, ele recebeu mais do que visão. Ele recebeu chamamento, visitação, salvação, transformação. Olha a graça oferecida para Zaqueu, e eu encerro. João 2,
Jesus foi convidado para o casamento e ele foi para aquela casa. Em Lucas 7, Jesus foi convidado para a casa de Simão e Jesus foi para aquela casa. Em Lucas 24, no caminho de Emaús, Jesus foi convidado a entrar na casa e ele entrou. Mas na casa de Zaqueu, Jesus não foi convidado. Ele se ofereceu. Hoje eu vou, hoje eu quero pousar em tua casa. Eu vejo essa conexão quando Jesus diz assim: esse é filho de Abraão. Por quê? Porque em Gênesis 19, Ló convida os anjos do Senhor para entrar na casa. E os anjos disseram: não, vamos ficar na praça. E o texto diz: de tanto Ló insistir, eles foram. Aí você retrocede um capítulo, Gênesis 18. E disse Deus a Sara e a Abraão: daqui a um ano eu vou voltar na tua casa. Ló teve que insistir, mas na casa de Abraão, o próprio Deus se ofereceu. Jesus quer salvar você. Jesus quer transformar você. Ele quer. E ninguém pode impedir isso. Não há demônio, não há passado, não há fraqueza, não há pacto, não há ódio de amigos ou parentes ou familiares que vai impedir isso. Ele quer. Ele quer. Ele te chama de filho de Abraão, porque assim como Abraão renunciou, deixou a casa do pai, deixou a parentela, deixou vários lugares por onde passou, e por último deixou Isaac no altar, Zaqueu também renunciou muita coisa, só para receber Jesus. Fica em pé, igreja.